Meus irmãos, aqui está a aula do Romanos capítulo 10. Hoje vamos orar ao Senhor Jesus. Senhor Deus maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, por esta oportunidade ímpar de aprender a Tua palavra. Usa a Tua filha para que possamos aprender, praticar, viver, ensinar o que nós aprendemos. Pai, tudo seja para a Tua honra e Tua glória neste culto debaixo da árvore. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho fé em Deus que já vejo a minha visão boa como eu era. Lembra que eu comprei uma instante? Quem é que lembra? Que nós estudamos em Romanos 9. Só o Adão vai lembrar. Percebam que estamos com a possibilidade de chuva. Veja que está tudo nublado. Mas estamos aqui. Que Deus tem um Hoje, plano, não é isso? E que ninguém muda os planos de Deus, né? dia Ele escolhe de acordo com a 4 de vontade 6 de dele. 2025. Ele é o dono de tudo. De acordo com o que ele quer, a hora que ele Irmãos, quer. orem por Não foi nós. isso que nós aprendemos na semana passada? Vocês estão lembrados? Neste vídeo você vai ter o Eu QR dei Code, até vai ter o o exemplo de uma fazenda, lembra? Pix, Porque tem muitas através coisas do que a número de gente telefone não consegue entender. 8299 422 O que é isso? 6168. O maldito. O É. CNPJ É anátema, é 58009 736 vocês lembram que eu falei? Vocês 0001. lembram que o Cleves aprendeu que Jesus, Os irmãos podem dependendo cooperar, de quem, colaborar, interceder conforme a gente, para que a gente olhe prossiga pra nesta Jesus, obra. no como a sertão. gente vê Jesus, ele pode ser uma pedra, a rocha, a pedra viva ou a pedra de tropeço. Vocês entenderam? Lembra que nós estudamos? Agora, por que Jesus pode ser uma pedra de tropeço? Muito bem, irmão Zé Luiz. Eita, Thalita! Eu disse o Adão aqui hoje bem cedo. Muito bem. A pessoa que o Marro Bom não pega na Bíblia aqui não, nós não é não. Muito bem. Então, Jesus é uma pedra de tropeço e bate nele, né? Ou seja, aquele quando vai de encontro a ele se esbagaça todo, né? Desvia. Ele se esbagaça todo. Ou seja, Passa um pouquinho. é a mesma coisa de quando a gente não quer obedecer a Deus, quando a gente não aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele é uma pedra que esmaga. E os irmãos vão Ele vai chegando esmagar ainda agora? aqui para aula. Vem ali, Nem irmã Maria. sempre. Se Jesus Vou mostrar a fizesse você, como irmã ele Maria. fez com Ananias e Safira, nós Vindo estávamos ali ferrados. Né? da Por casa quê? dela. Mas essa pedra de tropeço, Olha, ela vai cair sobre a humanidade naquele dia final. vindo Aí vai para quem o não ensino. deu crédito. Como Isaías diz, né? Quem não deu crédito à nossa pregação, Jesus é uma pedra de tropeço. Mas para A paz do Senhor. a paz do Senhor. Mas para quem? Mas para quem dá crédito a Jesus, para quem aceita Jesus, ele é o quê? É a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra viva, onde nós estamos firmados. Exatamente. Então assim, nós aprendemos isso, não foi isso que nós aprendemos? E que a ira de Deus, ela virá, né? Sobre aqueles que não obedecem, né? E termina assim: como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma e estaríamos destruídos como Gomorra. Então assim, se Deus não tivesse misericórdia, né, de nós, né, no 9 também, nós aprendemos que aqueles que não era seu povo, ele o tornou seu. Lembra que eu disse que aquele que estava aqui, Deus pegou, colocou lá no final e colocou a gente no lugar deles? Ou seja, o povo de Israel é o povo escolhido de Deus. Mas como eles rejeitaram a Deus, a Jesus não aceitaram Jesus como Messias, o que foi que Deus fez? Pegou esse povo, que era o escolhido dele, e disseram: não, você vai para o final agora e eu vou colocar um povo que nem imaginaria que seria meu. Somos nós. Somos nós. Então, e aprendemos também que nem todos que
israelitas são filhos de Abraão. É isso? Porque o verdadeiro israelita é aquele que crê em Jesus Cristo. É filho da fé, porque Abraão é o pai da fé. Lembra? Abraão não, é Isaac. Nós somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa. Sim. Sai piando. É, irmã Maria. Já Ela está chegou. esquecendo. Eu sou a lembrada. Olha, você é muito. Cala a boca. E hoje nós vamos estudar o capítulo. Esse é o teu. Ah, não, foi o que tu já me deu, não foi? Nós vamos estudar o capítulo 10. Romanos 10, não é isso? Tá aí na folha, viu, irmã Maria? Essa folha é o capítulo escrito, porque a minha versão é diferente da de vocês. Então, Romanos, tá na folha, irmão Adão. Lembra que a gente estou trazendo? Romanos 10. A partir do primeiro, diz assim: Meus irmãos, desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Isso quem está falando é Paulo. Quem era o povo de Paulo? Era Os judeus, exatamente. Então Paulo, ele desejava, lembra que no versículo anterior ele disse que se fosse possível, ele daria o lugar dele ao povo de Israel, aos judeus. Então assim, e peço a Deus em favor deles, porque eu sou testemunha de que eles são muito dedicados a Deus. O povo judeu naquela época, como Paulo, a gente estudou o livro de Atos e vimos que Paulo, ele não perseguia o povo, os cristãos, simplesmente por perseguir. Era porque ele era muito zeloso pela lei. Então ele achava que estava fazendo o bem diante dos olhos de Deus. É o que o povo dos judeus acha. Eles acham que estão zelando pelas coisas de Deus. Mas, Paulo diz aqui, né? Eles são muitos dedicados a Deus. Só que da maneira errada. Mas a dedicação deles não está baseada no verdadeiro conhecimento, pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas e assim têm procurado conseguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Entenderam? Os judeus rejeitaram o modo de Deus aceitar as pessoas. Eles queriam que permanecesse pela lei. Porque com Cristo a lei chegou ao fim. E assim os que creem é que são aceitos por Deus. Não está bastante claro? Então, os judeus querem ser aceitos como? Praticando a lei. Mas dessa forma não é a forma que Deus quer. O que é que Deus quer? Quer que a gente creia que Jesus Cristo é o Filho dele. Por quê? Porque ninguém, a gente vai ler mais adiante, que ninguém foi capaz de cumprir a lei. E nem é capaz de cumprir a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Ficou alguma dúvida, Tati? Aí, quando você for responder, Tati, você responde por esse... Então, quando você for responder, se tiver dúvida, você passa um WhatsApp ou liga, tá? Porque eu não sei aí como não, pastor. Aí ela tá afilando, viu? Eu vou fazer isso também. Não, é porque... Pode fazer. É Como é porque, que vai fazer? é porque ela Não tá... tem telefone. Ela não Agora tá o telefone entendendo, irmão na Adão. boca. Ela não tá entendendo. Ela tá colocando respostas que não tem nada a ver com a pergunta. Então, assim, tá completamente diferente. Parece que ela tá estudando uma Bíblia em aramaico. Então, assim, pode ser que ela não esteja entendendo a pergunta, como é formulada, entendeu? Pode ser que você não esteja entendendo quando você lê a pergunta, pode ser que você não esteja entendendo a formulação da pergunta. Aí você, qualquer coisa você liga. Não, qualquer um de vocês, se vocês não entenderem a pergunta, vocês podem perguntar pra gente. Isso não quer dizer que eu vou dar a resposta. Isso quer dizer Eu não pergunto porque já vem feitinho aqui, é quando eu chegar eu corrijo, não sei que errei. a diferença entre eles e nós. Será que eu não vou aceitar nada?
Vão, no final vão. Não todos, né? Claro, que não todos, assim como os gentios. Nem todo mundo vai aceitar Jesus. Irmãos, começou a aula no capítulo Mas a palavra 10 de de Deus está sendo Romanos, pregada para hoje no outros dia também. 4 do Sim, é a mesma 4 do irmão 9 Adão. O mesmo direito que de nós temos, 4 os do judeus também têm. 6 de Eles ouvem a 2025. palavra e decidem se querem Aqui no acreditar. vídeo você vai ter ou o não. QR Code, Se eles aqui escolhem no não vídeo você acreditar, vai tem muitos ter judeus que são cristãos. CNPJ Se eles não e o querem número de acreditar, telefone da aí igreja. já não é. Por Deus não tem todos nada a esses ver com meios isso. você pode Eles fizeram a ofertar decisão deles. para que Eles tomaram a decisão deles. o nosso trabalho continue avançando Vamos aqui no para sertão. O versículo telefone é 5. 82994 A salvação é para 22 todos. É ou ainda o o título, né? CNPJ Que diz assim. 5800 Alguma dúvida aqui nessa parte que eu 736 li, Tati? 000100. Muito obrigado. Pois o que Terceiro Moisés nome. escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas Clamem, por Deus contribuam pela obediência Com à esta lei, obra no sertão. foi isto. Vamos ler novamente. Pois o que Moisés escreveu a respeito de as pessoas serem aceitas por Deus pela obediência à lei foi isto. Paulo, ele vai explicar o que foi que Moisés disse que nós teríamos que fazer para sermos aceitos por Deus através da lei. Vocês entenderam isso? Aí ele vai explicar aqui, ó. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Porém, quanto a ser aceito por Deus por meio da fé, Moisés diz o seguinte: não fique pensando assim, quem vai subir até o céu? Isto é, para trazer Cristo do céu. Nem pergunte quem descerá ao mundo lá de baixo. Isto é, para fazer com que Cristo suba do mundo dos mortos. O que Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios e no seu coração. Isto é, a mensagem de fé que anunciamos. Então, Paulo diz assim: viverá aquele que fizer o que a lei manda. Tem alguém na face da terra, tirando Jesus, que fez o que a lei manda? Tem, Adão? Não tem, velho. Por isso que Deus mandou Jesus, porque era impossível para o homem ser salvo cumprindo a lei, porque jamais as pessoas iam estar matando animais até hoje. Então, assim, era impossível para o ser humano ser justificado diante de Deus através da lei. Por quê? Antes, nós vimos que a lei só serve para mostrar o nosso pecado, mas ela não traz o antídoto contra o pecado. Ela não é o remédio para o pecado. Ela é a pessoa que mostra a doença, a lei. É a pessoa que mostra a doença. Mas ela não tinha como curar o ser humano daquela doença. É como a gente ir no médico, aí o médico diz: olha, você está com câncer, mas eu não tenho a cura para esse câncer. Então, a lei servia para mostrar o nosso pecado, mas ela não servia para nos curar. Por quê? Porque ninguém era capaz de cumprir todos os 613 mandamentos daquela lei. Só Jesus. Por isso que aqui diz: o fim da lei, Cristo é o fim da lei. Então, quando Jesus veio, ele cumpriu todos os mandamentos, e a partir dali, quando ele ressuscitou, ele inaugurou uma nova aliança, um novo mandamento. Deu para entender até agora? Então, assim, ó, o que Moisés, aliás, o 9, né? Irmã Maria acompanhando o Se papel você e na disser Bíblia. com a sua boca, Uma Jesus pessoa é aí. Senhor, e no seu coração crê que Deus ressuscitou Jesus, você será Irmã Tati, salvo. É tão simples ser salvo, né? É só filhinha eu dela. crer com o coração e confessar com a boca. Eu já estou salvo. Professor, Diga. o cara crê, aí o cara crê que Jesus, né? Uhum. E se o cara fizer os pecados? Tá ferrado também? Ô, irmão Adão. Quando a Porque gente... aqui é muito fácil crer que Jesus, Pronto. Deus ressuscitou Jesus, todo mundo sabe. Então pronto. E O aí? senhor creu, Sim. o senhor confessou, aí o senhor tornou-se uma nova Criatura. criatura. Aquela criatura que o senhor é agora
aquele que creu em Jesus, ele vai ter que parecer com Jesus. É por isso que eu creio em Jesus. Porque eu tenho que ser igual, eu tenho que andar nos passos de Jesus. Então assim, se Jesus não pecou, eu vou me esforçar para... Exatamente, irmão Maria. Se Jesus não pecou, o que é que eu vou fazer? Eu vou imitá-lo. Mas tem um tópico interessante aí, que Paulo, quando escreveu, estava lembrando de João. Veja que o versículo anterior diz, quem tem que crer como? O que é que o versículo anterior diz? Aí estava se referindo a Moisés, né? Não O que tem... Moisés diz é isto: a mensagem de Deus está perto de você, nos seus lábios. Não estou falando desse versículo não, no outro. É o 10. Visto que com o coração se crê para a justificação, Porque com a boca se faz confissão é esse? para a salvação. Eu acho que é um mais na frente. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Paulo estava dizendo que, de forma indireta, que tem muitas pessoas que creem com a boca, mas não creem com o coração. Todo mundo para suscitar, né? Para suscitar. É por isso que aqui Paulo deixa bem claro que nós temos que crer com o coração Se não sei com e Deus, falar com fala com a boca. a boca. Então assim, a partir do momento, irmão Adão, a partir do momento que eu creio no meu coração, verdadeiramente creio, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o exemplo de Jesus. Se eu creio em Jesus, então ele tem que ser o meu exemplo. Então, a partir daquele momento que eu confessei com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu creio que ele ressuscitou, a partir daquele momento eu vou me esforçar para viver o que Jesus ensinou. Isso quer dizer que eu nunca mais vou pecar na vida? Claro que não. Eu ainda estou, lembra que nós ainda estamos, e que é uma briga, uma luta? Um processo de santificação. Então eu ainda estou no processo, processo de santificação. Então nós ainda estamos no processo. Que processo é esse de santificação? Esse processo vai terminar quando? Quando Jesus voltar. Ou quando a gente morrer. Ou quando a gente morrer. Só quando a gente deixar esse corpo, que é corruptível, ou seja, que ele é sujeito às tentações, cair nas tentações, porque o meu corpo, Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos deu poder para vencermos, para termos forças contra o pecado. Ele não eliminou o pecado do mundo. Se Jesus tivesse eliminado o pecado do mundo, teria sido maravilhoso, irmã Ana. A gente aceitaria Jesus, pronto, não ia mais pecar. Mas ele não eliminou o pecado do mundo, ele tirou a força do pecado contra nós. Por quê? Porque tem a carne. A gente tem que conviver com a carne. A nossa carne, ela só vai ser restaurada ou quando Jesus voltar. Aliás, quando Jesus voltar. Quando a gente morrer, a gente espera. Quando a gente ressuscitar, e a gente ressuscita num corpo incorruptível. Ou seja, que o pecado não vai habitar naquele corpo. O pecado não vai conseguir mais destruir o nosso corpo quando a gente ressuscitar. Vocês entenderam? Entendeu, irmão Adão? A salvação é de graça. Agora, para você permanecer salvo, você tem que Tem que cumprir. você tem que se esforçar. Jesus disse que o céu é ganho à força. Então, ele faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Se eu não fizer a minha parte, eu vou ficar no caminho. Não é só crer e confessar. Eu criei e confessei. Mas se eu não tiver uma mudança de vida, aquela confissão que saiu da minha boca não foi verdadeira. Não foi verdadeira. Por quê? Porque só é verdadeira se eu tiver uma transformação de vida. Ou seja, eu vou caminhando e vou subindo de degrau em degrau. Eu vou sendo transformada. Se eu me sentia bem vestindo certo tipo de roupa, agora eu não sinto mais. Se eu sentia bem fumando ou bebendo ou fazendo outras coisas, agora eu não me sinto mais. Então assim, isso é progressivo. Tem gente que dobra o joelho, a gente ora e já levanta dali transformado. Se era um cachaceiro, nunca mais passa a beber.
se fumava, nunca mais fuma, se fazia coisas, nunca mais faz. Tem outros não, que é um processo. Passa algum tempo para poder deixar aqueles hábitos que passou a vida inteira. Mas isso não quer dizer que ele não está sendo salvo. Então, ele foi salvo, está sendo salvo e será salvo. Então, nós estamos numa jornada. Vocês entenderam? Então, assim, quando a gente aceita Jesus, se a gente aceitasse Jesus e morresse, seria a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque a gente não ia correr o risco de perder a salvação. Aí eu nunca não queria ser crente. Mas ir pro céu, Sabendo que ia irmão? morrer diretamente do amor. Ir pro céu? Mas o cavalo vai dizer que não. Mas quando a gente crê realmente, a gente fica sem esse medo. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele era viciado em álcool. Ele bebia e bebia muito. Mas no dia que ele aceitou Jesus, ele disse que uma irmã bateu na porta dele, ele aceitou Jesus, ele vinha do bar, tinha bebido bastante. A irmã bateu lá na porta dele e expulsou o demônio do couro dele. Então assim, ele disse que saiu totalmente assim, o álcool saiu totalmente do corpo dele. Aí ele disse que foi para a igreja, quando voltou, passou na frente do bar. Aí ele disse, eu vou ver se esse negócio vai funcionar mesmo. Disse que entrou no bar e tomou. Bebeu. Aí o amigo dele disse assim, cara, tu tá bebendo aí há tantas horas e ainda não ficasse bêbado. Aí ele disse, realmente. Então, no caso dele, era um demônio que tinha nele, entendeu? Quando o demônio saiu, ele não conseguia mais ficar bêbado. Por mais que ele bebesse, ele não conseguia ficar mais embriagado. Então, a partir daquele dia, aquele homem nunca mais bebeu na vida dele. A partir daquele dia, a vida dele foi transformada. Ele aceitou Jesus e já nasceu de novo, uma nova criatura, tudo novo nele. Claro que ele foi aprender a andar em outras coisas, né? Foi aprender outras coisas. Mas onde ele pecava, com aquele vício, ele foi liberto automaticamente. Então, tem pessoas que acontece isso, tem pessoas que não acontecem. Uma mulher, ela conheceu que ele tinha um demônio. Então, assim, tem gente que vai demorar um pouco, como vocês sabem, né, a deixar de fumar. Tem gente que vai demorar um pouco a deixar as tradições de antigamente. Quer dizer, foi ou não foi, quer dizer, vocês, né, que viveram mais nessa cultura. Eu não. Eu nunca tive essa cultura, apesar de o meu pai ter tido, mas a gente nunca teve. Mas foi ou não foi, vocês estão Ave Maria, não é isso? Por quê? Porque vocês foram criados a vida toda nessa cultura, né? Então, assim, faz o quê? A senhora está com quanto tempo, irmã Maria, que aceitou Jesus? Está com 13 a 14 anos. 13 a 14 anos. Mas a irmã Maria, de vez em quando, ainda fala, né? Ave Maria. Por quê? Porque está entranhado ali, olha o tempo que ela passou nessa tradição, entendeu? Então, E foi grande, porque na casa do meu avô era o mês todinho, o mês de maio eu rezava. Lá em casa. O mês todinho, Mariano Todo Cristão. sábado era ofício lá em casa, na casa do papai. entendeu? E era um marató desse tamanho, todo canto. Pronto. Então, assim, aí vocês veem que Imagem de escultura, irmã. Imagem de escultura. vocês vão, é progressivo, né? Aos pouquinhos, vocês vão. Então, a irmã Maria já não chama mais, já não fala mais com tanta frequência. Por quê? Porque ela já vai subindo, caminhando. Então, assim, vai chegar o dia em que ela já não vai vir mais na mente dela isso aí. Quando acontecer alguma coisa, ela vai dizer misericórdia, sangue de Cristo tem poder, né? Que é o linguajar do cristão. Mas isso só fala o Cristo. E tá certo ela. Misericórdia, né? Então, assim, são hábitos que nós vamos, uns se desintoxica mais rápido, outros demoram mais um pouco, mas é o percurso que nós vamos andando, é a trajetória, é a nossa trajetória. O 10 diz assim: porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus,
falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as escrituras sagradas dizem: quem crê nele não ficará desiludido. Isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Entenderam o que eu estava falando antes? Então, da mesma forma que os judeus têm que aceitar Jesus, nós temos que aceitar. Da mesma forma que nós temos que aceitar, os judeus têm que aceitar. Eles vão passar pelo mesmo processo que nós. Não é do jeito que eles querem, é do jeito que Deus quer. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas só serão salvos aqueles que creem com o coração, mas verdadeiramente creem, aqueles que confessam e aqueles que continuam crendo. Então assim, aqueles que todos os dias estão lá: Senhor, eu sou fraca, eu sou uma miserável, eu não posso, mas eu preciso do Senhor, que o Senhor é aquele que me fortalece. O Senhor, eu sou dependente todos os momentos da tua graça, da tua misericórdia. Então, nós temos que entender que nós somos dependentes eternamente do Senhor. Nós, no capítulo 11, nós vamos ver que nós somos uma oliveira, uma vara de oliveira brava. Então, assim, se eu pegar isso aqui, ó. Se eu pegar isso aqui. Vai terminar por cá e cai pra trás. Ela é mais alta que o pensa que ela é fraca. Isso aqui é uma vara, né? Ela tá verde, não tá? Não tá verde? Pronto. Nós somos essa vara aqui. Da grossura do Senhor. Nós somos essa vara aqui. E do Agora, bordão. se eu deixar essa vara aqui, ela vai secar, não vai? Mas, se eu for enxertada novamente lá, na oliveira, porque isso é uma vara de quê? Tem a garoba. De agaroba, né? Pronto. O pé de agaroba tá ali. Eu vou e quando acabar, coloco ela lá de onde eu tirei, amarro ela direitinho e ela vai absorvendo a vida do tronco para ela. Ela nunca vai morrer. Mas se eu deixar ela aqui, ela vai morrer. Então, quando nós aceitamos Jesus, se a gente não orar, se a gente não ler, mas quando nós aceitamos Jesus, Jesus é a oliveira verdadeira. Se todos os dias nós estivermos lá, pegando da vida dele, nós nunca vamos morrer. Todos os dias nós temos que ir lá diante do trono da graça, buscar a sua graça, a sua misericórdia. E como é que nós fazemos isso? Através da oração, através da palavra, através do louvor, através do jejum. Tudo isso faz com que nós estejamos conectados com Deus. Ou seja, a gente aceitou Jesus, mas se a gente ficar aqui e Jesus aqui, nós vamos morrer. Nós temos que... Mas isso é diariamente, irmão. Tem dia em que nós estamos... O pastor está aí de prova. A semana passada eu até comentei com ele. Eu digo, não sei o que está acontecendo. Que pense como está difícil para eu orar. Eu me levantava... E a gente está no processo de jejum. Eu me levantava e não vinha, não conseguia. Eu ficava 5, 10, 15 minutos e não conseguia ir mais.
Tem dias que tá assim, mas eu continuava, eu pegava a palavra, já que eu não tô, ó, Jesus tem misericórdia, eu não tô conseguindo orar, eu lia. Aí eu lia 5, 4, 8 páginas da Bíblia. Ficava ali refletindo sobre aquilo. Passei o quê? Uns 4, 5 dias dessa forma eu passei, sem conseguir orar. Mas por que isso acontece? É o inferno bombardeando, o inferno atacando. Mas se a gente não insistir, a gente esfria. Eita, eu dobrei o joelho aqui, não me veio nada, não estou conseguindo orar. Aí se eu levantasse e fosse me enrolar de novo, fosse dormir, é isso que o inimigo quer. Epa, diabo, não, eu não estou conseguindo orar, mas eu vou orar aqui, ó, na mente e vou ler a palavra. Vou ler a palavra, vou ouvir pregação, vou ouvir testemunho, vou ouvir louvores. Entendeu? Então assim, a gente não permitir que o diabo tome as nossas forças. Isso é lutar para ganhar o reino dos céus. É ganho a força. Se a gente não fizer isso, a gente fica no caminho. Todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Então, é diariamente. Se diariamente nós não estivermos pedindo a ajuda do Senhor, a gente fica no caminho. Não tem esse bom. Não tem esse bom. A semana passada eu estava ouvindo o testemunho de um pastor que ele era viciado em droga. Viciado em droga, todo tipo de droga. Cocaína, maconha, crack. Ele aceitou Jesus, passou um tempão, ó, até nos Gideões, eu não sei se vocês já ouviram falar nos Gideões. Ele foi pregar, que é um congresso que tem em Santa Catarina, muito grande. Ele foi pregar, ele era pregador dos Gideões. Mas sabe o que aconteceu? Aí ele disse que o cara perguntou para ele estava dando uma entrevista, por que ele caiu? Aí ele disse bem assim, a minha maior maldição foi justamente a fama. Por quê? Ele ficou soberbo demais, orgulhoso demais. Entendeu? Então, ele ia para pregar, ele já não orava, ele já estava achando que era dele, que era ele que fazia e acontecia, era. Ele esqueceu que precisava estar na oliveira. Se ele não estivesse na oliveira, ele não era nada. E o que foi que aconteceu? E o que foi que aconteceu? Ele deixou de orar, ele deixou de jejuar, ele deixou de ler, de estudar a palavra, ou seja, ele deixou de depender de Deus. E o que aconteceu? Caiu nas drogas de novo. Depois de muitos anos, ó, foi muitos anos mesmo, ele começou a cair nas drogas de novo. E foi um escândalo. Então assim, a gente tem que estar diariamente, irmãos. Não é brincadeira. A gente brinca de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, não. Ele vem pra cima com tudo. Se a gente não tiver firmado na rocha, alicerçado na palavra, na oração, a gente cai. Não tem esse bom, não. Quantos pastores de renome já caíram? Quantos cantores que eram uma bênção, louvavam, a unção descia, o fogo descia, caíram. Por quê? O orgulho deixou de depender de Deus, deixou de estar assim. Deixou de estar assim. Então assim, ninguém se engane. A gente, Deus, às vezes Deus deixa da corda, até você se enforcar. Quando ele puxa uma queda. Exatamente. Então que a gente aprenda, né, com a palavra de Deus, a não fazer essas coisas. 14. Mas como é que as pessoas irão pedir? Observem bem, gente, observem bem o que é que vai dizer agora. Isso aqui é muito importante, irmãos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? Isso é para nós, viu? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada?
E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Hein, irmãos? Como foi que a mensagem chegou até você? Como foi que a mensagem chegou até mim? E o mensageiro vem pra cá. Porque alguém chegou e falou. De alguma forma vocês ouviram a mensagem do Senhor. Eu ouvi a mensagem do Senhor. Sabe como foi que eu ouvi? Quando foi que eu ouvi a mensagem do Senhor a primeira vez? Eu tinha, eu acho que uns 5 anos de idade. Era mais ou menos isso. Uns 5 anos de idade. Eu fui da CBS, tem o primeiro andar, que é o João, que tem 5 anos lá embaixo. Aí tava lá pertinho, e o cara começou a querer se jogar. Deixa eu dar um empurrão nesse cara pra você ficar lá embaixo. Primeira vez que eu fui. Dando um de doido, querendo pular lá embaixo. Aí ele, se eu tivesse pertinho pra empurrar ele, pra você ficar aí vivo. A primeira vez que eu fui, aí depois eu fiquei num minuto sem andar, né? Passei umas 3 Mas eu com 5 anos de idade, eu não tinha um entendimento. Eu não tinha um entendimento. Aí quando eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha uns 21 anos. Era exatamente isso. 21 anos eu tinha. Eu lembro que a minha filha tinha 6 meses. Eu ganhei, eu não lembro de quem foi que eu ganhei, eu não lembro. Mas eu não sei se vocês lembram daquela fita cassete. A Tati não deve lembrar não, né? Porque a Tati é nova. A fita cassete. Então, eu ganhei uma fita cassete daquela, eu não sei de quem foi. Eu só sei que chegou nas minhas mãos, eu não lembro quem foi que me deu aquela fita cassete. Com uma pregação, eu lembro até hoje, de Alejandro Bulhões. Bulhão. Bulhão, né? É um pregador. E naquela pregação, ele contava o testemunho de um rapaz que aceitou Jesus e pertencia a uma gangue e ele foi morto. Depois de alguns dias que ele aceitou Jesus. Eu lembro assim, isso ficou nítido na minha mente, porque ele contava exatamente o que aconteceu na vida daquele rapaz durante aquele dia que ele passou na igreja. E no dia em que ele morreu. Ficou bem nítido na minha mente. Ele disse que ele morreu feliz, dizendo que estava indo para casa. Então, assim, a partir daquele dia, foi quando o evangelho realmente entrou dentro de mim. Mas alguém teve que falar. Como alguém vai falar para você? Isso não... A irmã Maria usa o WhatsApp, ela pode evangelizar. O pastor, quarta-feira passada, estava dando um exemplo de como evangelizar sem sair de casa. A irmã Maria tem um celular, a Tati tem um celular. Ela pode mandar mensagem para os contatos delas. Evangelizar através do celular. Eu fui evangelizada através de uma fita cassete. Eu nunca vi esse pastor na minha vida. Mas eu fui evangelizada através de uma fita cassete que gravaram dele e chegou até a mim. Eu já vi esse pastor na televisão. Então aqui diz o quê? Como é que eles precisam ouvir? Essas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E como é que eles vão ouvir? Através daqueles que já ouviram, já aceitaram, já creram. Nós é que temos que ir. Nós somos os enviados. Nós temos que ir e pregar para aqueles que ainda não se converteram. Ah, mas eles sabem quem é Jesus, eles conhecem. Eles conhecem, eles sabem como todo mundo aqui sabia. Todo mundo conhece. O Brasil inteiro, se você perguntar a todo mundo do Brasil, todo mundo vai dizer, eu acredito sim em Deus. Eu acredito em Jesus. Mas ninguém acredita da maneira como deve ser. Lembra do etíope? Que estava lendo que estava lendo em Isaías? E Filipe correu e alcançou aquela carruagem. E Filipe, andando ao lado da carruagem, perguntou, tu entendes o que lês? Ele disse, não, se ninguém me explicou. Então assim, as pessoas sabem quem é Jesus? Sabem que Jesus é o homem que foi crucificado na cruz. Mas elas não sabem o plano da salvação. Então nós que entendemos é que temos que explicar. Olha, Jesus morreu na cruz, ele deu a vida por mim, por você, para que a gente tenha força para vencer o pecado, se a gente ficar unido a ele. Então, se nós ficarmos, crermos que Jesus ressuscitou, aceitar ele e permanecer, nós vamos morar no céu. Então a gente tem que explicar. E como é que nós vamos explicar? Indo até a pessoa. Esse é o carro da escola, mãe.
nós que temos que ir. Nós temos que ir buscar os perdidos. Nós temos que ir na fonte nos alimentarmos. Qual é a fonte de poder? Jesus. E como é que nós vamos até Jesus? Até a graça. Oração, leitura da palavra, jejum. É dessa forma que nós vamos até Jesus. Não tem outro meio. Então não existe cristão sem orar. Não existe. Se você é um cristão e não ora, reveja os seus conceitos, porque não existe cristão que não esteja. É igual o recém-nascido na barriga da mãe. Ele se alimenta através do cordão umbilical. Então, nós somos esse bebê que está no útero da mãe. E nós temos que nos alimentarmos da ceifa, que é Jesus. Se esse cordão umbilical for cortado, ou a única pessoa que pode permitir que esse cordão seja cortado, quem é? Não. A gente estudou no capítulo anterior, não foi? Não, no capítulo 8. Nós vimos que ninguém nos separa. Quem é a única pessoa que pode nos separar do amor de Deus? Sou Nós eu. mesmo. A partir do momento que eu deixo de orar, que eu deixo de ler a Bíblia, que eu deixo de jejuar, que eu deixo de fazer as coisas que agradam a Deus, eu estou cortando o cordão umbilical. Aí eu não estou me alimentando da fonte. Eu vou morrer, espiritualmente falando. É dessa forma que funciona. Se dentro do útero da mãe o cordão umbilical se enrolar no pescoço da criança ou ir em algum outro lugar que ele fique sem levar alimento para aquela criança, ela vai morrer. A mesma coisa somos nós. Não, aquele problema da Francine no braço, que chega a ter uma cinta assim, quase corta o braço dela. Então qualquer coisa que interrompa o meio de alimento para o feto, aquele feto vai morrer. A mesma coisa somos nós. Vocês entenderam até aqui? Quer acrescentar alguma coisa, pastor? Fazer alguma observação? Tem aqui ainda mais pra frente. Ainda mais, então explique. Não sei. Então, Paulo diz assim, né? Eu achei lindo isso aqui. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? E como é que a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? As escrituras sagradas dizem: como é bonito ver os mensageiros trazendo boas novas. Ô irmã Maria, lê aí na sua Bíblia o versículo, a parte B do versículo 15. Depois que Paulo faz essas perguntas. As escrituras sagradas. Como pregarão? Não, lê a partir de as escrituras sagradas. Contou não? Contou, irmão? Porque diz assim, na sua versão vai dizer assim: como é maravilhoso os pés daqueles que trazem as boas novas. Quão formoso é os pés dos que anunciam as boas novas, o Evangelho da paz. Que traz alegria nova e boa. É a mesma coisa, a dela é a mesma coisa minha. Pronto, então lê aí a parte B. E como pregarão se não for... Não, a parte B. Eu quero só essa parte. Boa coisa. Depois que termina as perguntas. Parte B? Depois que termina as perguntas. A gente chama a parte B aqui, ó. Como está escrito, qual famoso os pés Quão formoso os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegria, novas de boas coisas. Então, quão formoso, o meu diz, como é bonito ver os mensageiros trazendo
boas novas. Então assim, nós que levamos a palavra do Senhor, Deus diz como isso está escrito. Isso está escrito em Isaías 52, 17. Isaías 52, 7 está escrito: como são formosos os pés daqueles que trazem as boas ou levam as boas notícias. O 16 diz assim: mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Mas nem todos têm obediência ao Evangelho. Como Isaías disse ao Senhor. Não tá do mesmo. Qual é o mais fácil de entender? Mas nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Não tá mais fácil de entender, irmão Adão? Acho que não está fácil. Então assim, foi Isaías quem disse. Olha o que Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Isso está escrito em Isaías 53, 1. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, a pregação. Sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, não tem outra maneira de ser gerado fé dentro de mim e de você, a não ser através da palavra. Tem pessoas que a gente conhece, que a gente vê nitidamente, elas falam que são crentes, mas a gente vê nitidamente que elas não creem. Por quê? Porque a palavra de Deus gera fé dentro da gente, não é isso que diz? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, quanto mais eu leio, mais a minha fé vai ser acrescentada. Mas como que a minha fé vai ser acrescentada? Como é que a minha fé vai aumentar eu lendo a palavra? Porque a palavra é viva. Então, quando eu leio, eu terminei de ler o livro de 2 Reis. E é tremendo aquele livro. Porque a gente vê o quanto Deus é bondoso, o quanto Deus é longânimo. Longânimo é o quê? É o contrário do pavio curto. É aquele quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus nos atura, o quanto Deus tem paciência conosco. Por quê? Porque a gente peca, a gente não é diferente daquele povo lá de antigamente. A gente peca, e o Senhor alertando e alertando. Então, mas só que Deus tem limite. As pessoas acham que Deus é um Deus que... Não, Ele não vai nunca pesar a mão sobre mim. Como? Se você não está obedecendo, tu vai deixar, Tati, a Juju chegar dentro de casa, quebrar tudo? Se ela pegar um prato e meter no chão, você não vai dar umas palmadas? Ou botar ela de castigo, colocar ela de castigo? Não é assim que funciona? Mas a gente quer fazer isso com Deus. E não quer que Deus faça nada. Então assim, a gente, Deus tolera, vai tolerando, mas a paciência, a longanimidade de Deus, ela tem limite, ela não é ilimitada. Ela não é ilimitada. Vai chegar o dia em que Ele vai pesar a mão. Ou seja, só de Deus retirar sua mão de sobre nós, já é pesado, Vera. Por quê? Porque quando o inimigo vier com tudo feroz, nós não vamos ter a proteção de Deus. Por quê? Porque desobedecemos e o Senhor tirou a sua cobertura. Aí a gente fica reclamando. Mas Deus não tem culpa. Ele diz, olha, faça dessa forma que você sempre vai estar debaixo da nuvem, debaixo das minhas asas. Eu vou estar sempre lhe protegendo. Nós temos anjos que nos cercam, nos protegem. E nós queremos que esses anjos permaneçam quando nós não estamos ligados na videira. Não funciona. Ele diz, no capítulo 9 ele disse que era do jeito dele. E no capítulo 10 também.
Olha aqui. Porém, diz aqui. Deus aceita as pessoas. Cadê? Pois eles não conhecem a maneira como Deus aceita as pessoas. E assim tem procurado seguir isso da sua própria maneira. Eles rejeitam o modo de Deus aceitar as pessoas. Então, Deus tem o modo dele. Deus tem as suas ordenanças. Então, se eu não quero aceitar as ordenanças de Deus, obedecer, aí eu quero que Deus... Não, Senhor. Eu sou o tampa, viu? O Senhor tem que me cercar de proteção, mesmo eu não estando de acordo com o Senhor. Então não existe, é da forma de Deus. Quem somos nós? Como disse no capítulo 8, né? Foi 8 ou 9? Eu acho que é o 9, né? Como é? O barro vai dizer para o oleiro: você não pode me fazer desse jeito? Não. O oleiro é que tem o barro na mão, então ele amassa do jeito que ele quiser, ele faz no formato que ele quiser. Nós somos o barro, então Deus é o oleiro, então tem que ser do jeito dele, não é do nosso. E na maioria das vezes nós só queremos que seja do nosso jeito. Não funciona, não vai funcionar. Eu já li o 17. Lê aí o 18, irmão Adão. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram a mensagem? É claro que ouviram. Como dizer as escrituras? Como dizem as escrituras? A voz dele se espalhou pelo mundo inteiro e a sua palavra alcançaram a terra toda. Então, ninguém vai ter desculpa. Desculpa, é isso mesmo. Quando chegarmos diante do Senhor, ninguém vai poder dizer assim. Eu nunca ouvi, não. Eu nunca ouvi. Porque a voz dele, quando ele diz a minha voz se espalha por toda a terra. Ó, vocês estão vendo os passarinhos voando? Como será que eles conseguem voar? É eles espalhando que existe um Criador. Quando nós olhamos para lá em casa, tá uma bênção, sabe? Os passarinhos já estão me tirando do sério. Pardal. Não é o louvor que eu escuto, eu amo. Madrugada, né? Não, eu amo. Não me incomoda o louvor, me incomoda o que eles fazem lá na área. A bagaceira que deixa. E a piscininha que dá com aquilo ali? E é. E a piscininha braba que deixa. Então assim, Radal, é? então assim, quando eu amo ouvir, quando eu escuto o som daqueles pássaros, eu fico dizendo, olha, é a criação louvando ao seu Criador. Então, a voz de Deus está espalhada no mundo inteiro. Então, até aqueles que não ouviram sobre Jesus especificamente, eles sabem que existe um Deus. Tem tribo que nunca foi alcançada por ninguém, mas eles adoram a Deus sem saber que é Deus. Porque dentro de nós tem uma coisinha chamada Espírito que veio de Deus em todas as criaturas, em todo o mundo, onde existe um ser humano que tenha inteligência, que saiba que tem inteligência, porque o cachorro, ele não, como é, o cachorro ele tem... O cachorro pensa, mas não sabe o que pensa. A diferença pra gente é essa, que a gente pensa e sabe o que A pensa. gente sabe que pensa. O cachorro pensa, mas ele não sabe o Não que sabe o que pensa. tá pensando. Mas nós pensamos e sabemos que pensamos. Então, todo lugar que tem uma pessoa que tenha consciência, tem um espírito dentro dele. E esse espírito veio de Deus. E ele procura de alguma forma conhecer esse Deus. Os índios lá na Amazônia, eles cultuam a Deus sem saber que é Deus. É bonito ele cultuando, viu? Mas eles cultuam sem saber que é Deus. Precisa alguém chegar lá e dizer, não, esse que você está dizendo é um nome estranho aí, que é o Deus Sol. É o Deus Todo-Poderoso, que ninguém, olho nenhum pode ver. Mas ele existe. Então assim, toda a criação de Deus está aí para dizer, eu estou aqui, fui eu que fiz. Então não tem desculpa. A voz do Senhor, a voz deles se espalhou pelo mundo inteiro. As suas palavras alcançaram toda a terra. Então
não, desculpa, nós não vamos ter desculpa quando chegarmos diante do Senhor. Leia o 19, irmã Maria. Não, no papel. Eu pergunto, ainda será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta a ele e disse: Pode continuar. Eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é uma nação. Farei com que, com raiva de uma nação de gente sem juízo. Então Deus está dizendo o quê? Eu pergunto ainda, será que o povo de Israel não soube disso? Moisés foi o primeiro a dar uma resposta. Ele disse, olha só qual a resposta que Moisés dá. Deus falando, né? Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é uma nação. Farei com que fiquem com raiva de uma nação de gente sem juízo. Ou seja, Deus chama a gente de gente sem juízo. E por quê? Porque a gente tem juízo fazendo o que é errado. Um povo, disse que o povo de Israel ia ficar com ciúme de um povo que não era nação. Por quê? Porque Deus tinha tomado o povo de Israel para ser seu povo particular, a sua nação particular. E como o povo de Deus rejeitou Jesus, o que foi que ele fez? Ele pegou um povo sem juízo, que somos nós, Tá vendo, velho? Estamos perdidos. e nos transformou num povo seu, numa gente sua. E eles ficaram com raiva. Israel ficou com raiva. Mas por quê? Porque eles não aceitam que outra pessoa, outro povo tome o lugar da gente. Eu acho que é em Lugar deles. lugar deles, né? Eu acho que é em Pedro, né, que diz que nós somos geração eleita, povo escolhido de Deus e nação santa. É assim? Vós sois povo adquirido, sacerdócio real, nação santa, Pronto. geração eleita. Geração eleita. É em Pedro, né, que fala isso? É. Ou é um ou é dois, mas é Pedro que fala isso. Mas Pedro tá falando... Deixa eu dar um detalhe aí nesse texto aí de Romanos. Quando Deus diz, velho, que a gente é um povo sem juízo, e Deus ia pegar um povo sem juízo para ser seu, porque para Deus, quem não o conhece é gente sem juízo. E o povo de Israel, Hoje nós somos nação eleita. Hoje nós o somos povo de Israel tinha juízo por quê? porque conheciam a Deus. Porque conhecia Deus. A gente hoje conhece Deus e o povo de Israel ainda espera Jesus. Então quem ficou sem juízo foi o povo de Israel. E nós nos tornamos o povo com juízo. Então se inverteu as coisas, entendeu? Então aquele povo que era de nação de Deus, povo de Deus, ele tirou e colocou aqui. E aquele que era povo sem juízo, ele tirou daqui e colocou aqui. O que Hoje, vocês creem, o que vocês estão ouvindo e creem, o povo de Israel, se ouvir, não crê. não crê. Então é um povo sem juízo. É o povo de Deus. Então hoje nós somos o quê? O povo de Deus. Hoje a igreja tomou o lugar de Israel. Mas Israel vai ser resgatado, vai ter a sua chance. Israel vai ter. Está tendo e continuará tendo. Mas Deus podia fazer com a gente mesmo, porque ele é brasileiro. Porque a gente é brasileiro. O Deus é brasileiro. E é? Aonde é que tem dizendo isso? Ele nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém, mas O Belém da Judéia. Ah, da Judéia, né? É. Ah, eu pensava que ela tá aqui, mano. Eu hoje, não, tô dizendo com sinceridade. Ô, irmão Luiz, eu vou dar um corte nesse vídeo e vou colocar. Eu tinha com de Belém, tinha sido aqui no Brasil. Foi não. Belém de Pará. Belém, foi não. O senhor tá de resenha, né? Não, se eu tiver mentindo, Jesus me leva onde é que pra casa. Até hoje eu tô pensando Não, que mas era. quando eu era criança, eu também achava que era Belém. Quando falaram que Jesus era de Belém, eu Vocês não achava tão vendo que aí? era Belém Como, pessoal? daqui de
Eu até hoje eu não pensava que isso tenho também. No Brasil. conhecimento Mas isso era quando eu era criança. bíblico. Mas eu tô com 70 Vocês estão vendo? pensava que era. Vocês estão vendo? Vai fazer 71, é? Eu vou fazer agora, sabe? Deus, Quando a gente Deus fala, é as pessoas brasileiro, não né? acreditam. Deus é. Nasci em Belém do Pará. Pode ter um velho Tem mesmo. mais nós tubaria. Ele nasceu por Belém, Não sei se Meu é nome? Uma galáxia, rapaz. da Judéia. da Judéia. Irmãos, esse versículo aqui está em Deuteronômio 32, 21. Qual? O 19. Que diz que Moisés foi o primeiro a dar uma resposta, né? Ele diz, aí está em Deuteronômio 32, 21. Você não vai encontrar da maneira que está aqui, entendeu? Mas ele está lá. Isaías foi mais corajoso ao anunciar o que Deus disse. Eu fui chamado por eles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Isso está em Isaías 65:1. Olha só o que é que Deus faz. Deus falando, né? Fui chamado por aqueles que não me procuravam. Irmãos, é interessante. Tem uma passagem que cabe bem nesse versículo aqui. Um dia Jesus ia passando em Jericó. E Jericó não pertencia a Israel. Jericó era uma cidade de povo gentil, não pertencia ao judaísmo. Só que Jesus ia passando e ia uma grande multidão acompanhando Jesus. E tinha um cego no caminho de Jericó. E aquele cego ouviu a multidão, aí perguntou a alguém: quem é que está passando? O que é que está acontecendo? Esse barulho todo. E alguém disse para o cego: é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Mas Jesus de Nazaré não tinha sido revelado ainda para aquele cego. Mas sabe o que foi que Deus revelou para aquele cego? Que aquele Jesus de Nazaré era o filho de Davi. E aquele cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem... Então, aqui diz o quê? Eu fui chamado por aqueles que não me procuravam e apareci aos que não perguntavam por mim. Então, Jesus foi chamado por aqueles... Os judeus procuravam Jesus, estavam ali nas escrituras, ó. Não, quando aparecer isso, aquilo, outro, aí é o tempo de Jesus aparecer. E o povo que não estava nem aí, ó, não procuravam saber de Jesus, foi o que o encontrou. Foi o que chamou Jesus, foi o que foi atrás de Jesus. Então, aonde Jesus passava, ele era procurado. Então, eu fui achado por aqueles que não me procuravam. Eles não estavam procurando Jesus, mas acharam. Engraçado que Jesus veio e as pessoas que entendiam tudo, que sabiam de tudo, não sabiam Jesus. Enquanto os pobrezinhos não sabiam de nada, eu tinha feito Jesus. Pois é o que diz aqui. E aparecia aos que não perguntavam por mim. Os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mestres da lei, os doutores, eles sabiam de tudo ali, entendiam a lei e tudo mais, ensinavam. Mas quem foi que acreditou em Jesus? Pedro. Estava pescando, Jesus passou, chamou e ele foi. Jesus se revelou àqueles que não sabiam de nada. Tiago e João estavam pescando junto com o pai. Jesus passa, sigam-me. Eles deixam tudo imediatamente e seguem. Então, Jesus estava se revelando, aparecendo para quem não perguntava. Então, foi o que Jesus fez conosco. Nós éramos um povo sem juízo e Deus nos transformou em nação santa. Mas, o 21, mas a respeito de Israel, Deus diz: o dia inteiro eu abri os braços, pronto para receber um povo desobediente e rebelde. Então, Deus passou a vida daquele povo o tempo todo de braços abertos. Jesus chegou em Jerusalém e chorou, disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta
bota os pintinhos debaixo das asas. E vocês não quiseram. Então, assim, nós aprendemos com isso, né? Olha que Paulo cita Moisés, Paulo cita Isaías. Então, para mostrar, né, a grandeza, a grandiosidade de Deus, Paulo vai lá fundo. Reforça que a justiça pela lei exige obediência, né, perfeita. Algo que ninguém, nem o ser humano na face da terra pode alcançar ou pôde alcançar. Por isso que Jesus veio. Então, assim, não existe como a gente virar as costas, a não ser que a gente seja sem juízo, né? E tem muitos, né? Esse capítulo, ele nos lembra da importância da pregação e da fé. Olha o quanto é importante nós pregarmos a fé em Jesus Cristo, né? Devemos ir. Devemos refletir sobre nossa própria busca por justiça. Estamos tentando nos justificar por nossas obras ou estamos confiando na justiça que vem de Deus através da fé em Cristo? Eu tô me tremendo. Como é que nós estamos? Quando eu botar começar a chover assim, a velha já desce. Como é que nós vamos ser justificados? Será que nós estamos tentando nos justificarmos diante de Deus através das obras? Será que a gente se acha tão bom a ponto de Deus olhar e dizer assim: meu servo ó? Será que nós estamos tentando isso? Ou será que nós estamos tentando pela forma correta, que é o quê? Somos justificados através de quê? Da fé. Não existe outro meio de justificativa, tanto para o gentil como para os judeus. E é isso que Paulo fala nesse capítulo aqui. Nos mostra que a fé é gerada através da palavra de Deus. Então, se eu quero aumentar a minha fé, quanto mais eu leio, quanto mais eu pratico, mais a minha fé aumenta. Então, assim, não existe outro meio, não existe outro modo da gente alcançar a salvação. Só através de Jesus Cristo e através da fé. Entendeu, Tati? Tem certeza que entendeu? Tem alguma pergunta, irmão Adão, irmã Maria, irmão Zé Luiz, irmã Vera, irmã Tati? Eu entendi, tudo bem. Entendeu? Então, No próximo sábado, Vera, você explica, viu, Vera? Próximo sábado o microfone é todo seu. Não é hora ainda. Eu já lhe disse. Daqui pro fim do ano ou começo de outro, pode ter certeza que eu tô no pé lá. Vamos lá. Com fé em Deus. Já Amém. lhe falei. Mais coragem que eu. Já falei até pra Deus nas orações que eu tô orando. Já disse a ele. Certo. Vamos lá. Não adianta de. Ela tá muito boa. Prestem atenção aqui. Vocês têm alguma pergunta? Não? Então vocês vão conseguir responder. Esse questionário tá facinho. Olha, tá facinho. Paulo desejou o que de todo o coração? Isso. Ela desejou que queria que. Ele queria ficar no lugar daquele povo todinho. Ele queria dar lugar para o povo. Não, ele queria ficar no lugar dele. Não, ele desejou de todo o coração que o povo dele fosse Você, salvo. Mas ele teve uma parte aí que ele queria. Não, mas isso foi no capítulo anterior, irmão Adão. Foi. Isso foi no anterior. Por que Cristo, porque com Cristo a lei chegou ao quê? Com Cristo a lei chegou ao quê? Ao fim. Ô amor, não é pra você. eu já ia dizendo, mas disse. Tá vendo? Ó, ele já ia dizendo. O que Moisés disse? O que Moisés disse? O Moisés disse. Isso. Moisés disse algumas coisas. Depois vocês vão ler e vocês vão responder o que Moisés disse. O que é que temos que dizer com a boca? Ô, irmão, isso tá fácil demais. E Tati, o que é que nós temos que dizer com a boca? Se com o teu coração, E a Vera, que a gente tem que falar com a boca? tu não aprendeu, velho? Tu não aprendeu? Gente, o que é que nós temos que dizer com a boca? Se Não. com teu coração crês, com tua boca confessar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A gente tem que confessar.
tá, Vera. Você já Como é disse que tudo. seremos, como é que seremos salvos? Como é que seremos salvos? Exatamente, irmão. Quem crê em Jesus não ficará o quê? Não ficará, tá certo, irmã Maria. Não ficará perdido, não ficará confundido. Condenado. Deus é o Senhor dos judeus e dos... Muito bem, irmão Zé Luiz. O que as escrituras dizem a respeito de pedir a ajuda de Deus? O que é que as escrituras dizem a respeito de pedir a ajuda de Deus? Essa aí tá difícil pra ele. Tá não, tá fácil, fácil. Não vamos lembrar direitinho. De pedir a ajuda de Deus. Não, salvo. Né? Fé, oração. Exatamente, irmão Adão. Serão salvos. Todos aqueles que pedirem a ajuda de Deus serão. As escrituras sagradas dizem como é bonito o quê? Como é bonito o quê? As escrituras dizem a respeito, como é bonito o quê? Ah, da próxima vez que você for fazer questionário, você faz assim, segundo versículo tal. Não. Aí facilita demais. Tem que correr eles pra ler, senão eles vão lá logo no capítulo. Pra vocês que lerem, é melhor você responder logo aí. E é melhor. Isso é uma maneira deles lerem o capítulo todinho novamente. Deus está perdido. Como é bonito. Ué, Maria, diz logo que tu tem mais sabida. Os mensageiros É? trazendo boas notícias. Uai, então era mesmo que disse. Aí já escutemos. Todos aceitam a boa nova, todos aceitam a boa nova do Evangelho? As boas novas do Evangelho? Nem todos. A fé vem por meio do quê? Eu ouvi a palavra de Deus. Aí, Aí já disse. o que foi que Moisés falou para o povo de Israel? Ah. Mais ou menos isso, irmão Zé Luiz. Falou a segunda parte. Eu vou na cabeça agora, não vai tirar mais. Essa aí. Então, não, eu entreguei a leitura. Se você for ler na sua Bíblia, a sua é mais parecida com essa. Vamos orar para encerrar. Pode. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta tarde de ensino, onde aprendemos da tua palavra, praticar, viver, ensinar. Que os teus filhos aprendam e não esqueçam, Senhor, para a glória do teu nome. Te louvamos. Tchau, Vera. Até sábado. Até sábado. Sou incomodado. Vera, em nome de Jesus, fique na paz, viu? Amém. Só para mim ver mais homem. Essa é a Vera. Um doce de pessoa, sempre assim, calma.